Deixa eu então conversar com a nossa Bruna Torlai agora, feliz que ela está bem melhor do que ontem, uma cara de super bem disposta. Seja bem-vinda, Bruninha, bom ter você aqui no nosso 3 em 1. Eu já queria emendar perguntando para você justamente essa perspectiva sobre essa manifestação. Você concorda com o Constantino que ela não é bolsonarista? Bom, boa tarde, Paulo, Constantino, Serrão. Em primeiro lugar, eu acho que o termo bolsonarista, Paulo, ele é um termo que só serve, ele só tem um significado preciso quando ele é usado pela oposição ao governo para, de alguma maneira, redescrever um grupo heterogêneo de pessoas que se veem representadas, de alguma maneira, por esse governo, sedentas, que estão todas elas pela volta de uma direita ao poder, tá? Então, quando a gente usa o termo bolsonaristas, em geral, esse termo só fica bem, só funciona dentro das narrativas da oposição. Os grupos que a gente pode definir como liberais, os conservadores, aí você tem os grupos dos libcons, aí você tem um pessoal que são muito pouco compreendidos, que são pessoas influenciadas pelo pensamento tradicionalista do Gustavo Corsão. Você tem vários grupos que têm muitas discordâncias entre si, tá? Assim, eu poderia citar várias, entre eu e o Constantino, por exemplo, que é meu colega de bancada, né? Eu reparo que o Constantino é mais um cético, ele tem, resguarda isso do pensamento liberal. Eu, por outro lado, tenho uma outra percepção do ser humano. Ainda assim, existe uma série de pessoas que têm discordâncias internas, mas se veem representadas porque é um governo de direita após 30 anos de governos esquerdistas no Brasil, por mais que alguns desses governos tenham se apresentado como qualquer coisa à direita do PT. Então, nesse sentido, a manifestação ela tende a agregar todas essas pessoas e muitos desses grupos são fortemente críticos ao governo e se a imprensa conhecesse os debates internos entre conservadores, liberais, etc., ela ia perceber que ali a única coisa que não existe é o tipo de homogeneidade que existe entre a esquerda, né? Mesmo na esquerda tem debate interno, mas na direita, né, entre os conservadores, existe inclusive muitos que desembarcaram no governo e estão sim indo para a rua dia 7. Isso existe. Porque veja só, o que eu achei de mais interessante em tudo que você falou até agora, Paulo, foi o termo usado pelo Fux, né? O Fux foi muito feliz no uso do termo ditadura sectária. O país não pode ser governado por uma ditadura sectária. Não pode. E é por isso que as pessoas estão indo para a rua. Agora, essa ditadura sectária, que essa seita que está governando o país, que é o STF, como o Constantino falou muito bem, quais são os dogmas dessa ditadura sectária? Primeiro, o dogma de que a direita não pode participar da política, a gente não pode ter uma direita civil. Segundo, o dogma de que as urnas não precisam ser auditáveis, porque ninguém vai tentar roubar em eleições. Imagina, fraude de eleições, isso não existe, a história do mundo está toda errada, né? Esse é o segundo dogma. Terceiro dogma, de que não tem problema a gente ter um ex-criminoso, que é o Lula, concorrendo nas eleições. E esses dogmas dessa ditadura, dessa seita, é algo que incomoda muitos grupos que, de alguma maneira, viram aí no governo Bolsonaro uma representação daquilo que eles defendem, que é o caminho da liberdade. A gente vai falar aí no segundo tema sobre as propostas, né, como é que está se resolvendo com a crise hídrica. E é muito interessante que se a gente compara a resolução do governo Bolsonaro com a do governo Fernando Henrique, a gente tem um perfeito quadro, a gente vai falar mais para frente, da diferença entre direita e esquerda. Então, a direita brasileira é quem está indo para a rua. Se o Bolsonaro vai lá falar a ela, é porque ele percebeu que ele foi a figura que representou esses vários grupos. E ele sabe que ele é rejeitado por muitos deles, ele sabe. Mas ainda assim, é o único governo que falou em liberdade, que falou em privatizações, que falou em quebra de monopólios, que é mais importante, né? Então, nesse sentido, o Constantino está certo, não é uma manifestação bolsonarista, e eu acrescento, porque o termo bolsonarista, ele só faz sentido usado por uma oposição que vê nos diversos grupos que apoiam o governo uma massa homogênea de fanáticos. E mal sabem eles o quanto eles estão errados.